Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um novo documentário da Netflix chamado Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o novo documentário da Netflix, que como pelo nome vocês já devem ter visto, que vai tratar sobre o combate às drogas e sobre uma visão realmente por vários, digamos assim, olhares, várias perspectivas diferentes. Tem um olhar mais sociológico, mais antropológico, tentar entender realmente o que levou toda aquela situação, que sim, faz parte da realidade estadunidense, mas que pode ser extrapolada, obviamente, para guardar as devidas proporções, devidas às realidades diferentes, para o resto do mundo. No Brasil, a gente tem problema com drogas, tráfico, etc., assim como em outros países da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania, enfim. É um problema mundial, a questão do vício e da dependência química. Sendo assim, se você ficou interessado, me acompanhe aqui nesse vídeo, porém, antes, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo se puder, porque além de me incentivar a continuar trazendo vídeo para vocês sobre literatura, cinema, HQs, mangás, anime, escrita, enfim, sobre todo esse universo de história, também faz com que o canal vá crescendo aos pouquinhos. Com a ajuda de vocês, o Resenha de Minuto vai se tornando cada vez maior, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar então um pouquinho sobre crack, cocaína, corrupção e conspiração. A primeira coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês é que esse documentário ele tem 1 hora e meia de duração. Ele é muito bem dividido em 3 partes, que são 3 partes que vão se relacionar exatamente com o subtítulo da obra. Ou seja, na primeira parte a gente vai ter toda uma elaboração do que era a cocaína no início dos anos 80 nos Estados Unidos, como que ela era vista pela sociedade, já que ela era considerada uma droga de luxo, onde muita gente da elite econômica utilizava em festas supermilionárias, pessoas do alto escalão usavam, e então, por conta disso, de serem pessoas, né, da burguesia, por assim dizer, seja a política, seja os políticos, seja o resto da sociedade, autoridades no geral e afins, ignoravam esse problema, porque afinal você não vai mexer com esse tipo de gente, porque afinal você acaba afetando interesses que se correlacionam a pessoas corruptas, etc. E falando na corrupção, acaba entrando exatamente no segundo âmbito aqui, que quando já começa a falar um pouquinho da questão da cocaína se transformando no crack, porque afinal o crack nada mais é do que, digamos assim, ele é feito com base na cocaína. Então, a partir do momento que o crack tornou o acesso à droga, a esse tipo de droga, mais barato e de uma forma mais violenta ao organismo do ser humano, já que o crack agia de forma muito mais rápida e acabava causando uma dependência química muito maior, a questão do barateamento da droga fez com que outras classes sociais acabassem interagindo com ela, tendo acesso, se tornando um problema ainda maior. Porém, ainda assim, a sociedade não olhava para esse tipo de situação, até por conta da corrupção. E seja a corrupção em menor escala, como por exemplo a corrupção feita do traficante diretamente com o policial que vai, digamos assim, cuidar de uma determinada área, seja do traficante que vai traficar droga em uma área específica, paga os policiais que rondam aquela área específica, até uma questão de corrupção que ia muito além disso, que envolve em questão governamental, questão de políticos, como por exemplo o fato do governo americano do Reagan, que falava muito, né, sobre combate às drogas, está envolvido, por exemplo, com uma venda ilegal de armamento, que por si só acabava numa triangulação afetando a questão de entrada de droga, né, da cocaína nos Estados Unidos. Então acaba mostrando que a corrupção ali era em diferentes escalas e que acabava mexendo muito também com a hipocrisia. Afinal, se falava do combate às drogas, mas nunca se falava exatamente de onde vinham as drogas. Enquanto a cocaína entrava literalmente apenas para a elite, não era um problema. Quando a cocaína começou a virar o crack, começou a ter violência, né, nos bairros, começou a afetar uma outra parte da população, ainda assim os governantes, os políticos e a elite não, digamos assim, direcionava o problema apenas à parte mais baixa da sociedade, não olhava para o que eles mesmos causavam, que era a entrada de cocaína no país, a entrada de outras drogas, o consumo por parte deles e afins. E, por fim, na terceira parte do documentário, ali na sua última meia hora principalmente, vai trazer um pouquinho da questão da conspiração. E quando eu digo conspiração, são vários fatores. Quando a gente pensa em conspiração, muitas vezes a gente pensa em algo que é super fantasioso, algo do tipo, e sim, vai ter essa conspiração nesse aspecto aqui, como por exemplo, quando a gente quando o documentário fala dos bebês crack, digamos assim,
onde se tinha uma disseminação de notícias falsas na mídia naquela época, ali, final dos anos 80, o que mostrando que fake news não é algo atual, é um problema atual sim, mas a criação de fake news não é algo que vem agora, né, dos anos 2020, 2021, já é algo que acontece muito antes. Então a mídia costumava falar, né, que as crianças que nasciam de mães, né, usuárias de crack tinham uma tendência gigantesca a serem afetadas pelo consumo, né, dessas substâncias. E é claro que isso acontece, mas acontece numa escala muito menor, como por exemplo 3% dos nascidos, recém-nascidos, terem algum tipo de resíduo de alguma droga no corpo, e pelo menos de cocaína e de crack. Enquanto o problema com o álcool, que era uma droga legalizada, era muito maior, o álcool afetava muito mais uma gravidez. E isso era muito mais direcionado, principalmente, como eu falei, para a classe mais baixa, ou seja, principalmente para mulheres negras que viviam nos guetos, na periferia. Então, aqui a gente tem, além de ter essa conspiração envolvendo, né, notícias falsas, a gente vai ter toda uma conspiração relacionada também ao que você quer criminalizar, aonde você está olhando, qual a perspectiva do problema que você está olhando. Porque, afinal, o combate, né, à droga da década de 80 continua até hoje, seja nos Estados Unidos, seja em outros locais do mundo, inclusive no Brasil. E qual que é a perspectiva que a mídia, que a sociedade, muitas vezes, que os políticos olham, né, para esse problema? Olham muito em relação exatamente à questão da periferia, da criminalidade ali envolvida, a questão da marginalização, mas falam apenas de uma forma muito pejorativa, falando como se aquelas pessoas que se envolvem com o tráfico, aquelas pessoas que consomem drogas, fizessem isso simplesmente porque eles querem, não porque não olham os problemas sociais ali correlacionados, como a falta de acesso à moradia, a falta de acesso a condições dignas, à alimentação, a emprego, a falta de acesso a uma educação de qualidade, a falta, no geral, de oportunidade na sociedade, que poderia fazer com que essas pessoas não recorressem, né, às drogas, seja como um escape para fugir dos problemas ou como uma solução financeira. Além disso, ao mesmo tempo que eles criminalizavam a parte mais baixa da sociedade, não olhando o problema como um todo, eles deixavam de criminalizar questões de classes mais altas, né? A mesma burguesia que usava cocaína nos anos 80 continua usando hoje em dia. A gente vê, né, casos lá fora, casos aqui no Brasil, de políticos com aviões, com helicópteros cheios de drogas, políticos envolvidos com esquemas de tráfico, etc. E por fim, tem a questão de se olhar a questão, né, do consumo de drogas, ou seja, da dependência química, com um olhar muito mais amplo, com um olhar realmente de saúde, uma questão de saúde pública, uma questão realmente que tem que ser olhada com devido carinho e delicadeza, porque não é só você pegar as pessoas que têm algum tipo de dependência, enfiar no local como se elas não se portassem para a sociedade, ou pelo menos como se o fato de elas serem viciadas não fosse um reflexo social, um reflexo da sociedade, como se a sociedade no geral não tivesse culpa no que naquela situação. Enfim, no todo, esse é um documentário bem interessante para se entender um pouquinho, né, de como se deu, né, a questão da dependência química e do tráfico nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo como um todo, porque os Estados Unidos, por ser um polo econômico e político mundial, inclusive já era na década de 80, dá para se tirar dali bastante lições e correlações com outras realidades, inclusive a brasileira. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque, como falei, isso me ajuda demais. Além disso, na descrição tem os links, né, para o meu Instagram e para o meu Telegram, onde eu sempre troco ideia, aviso quando sai vídeo. E também tem os links para os meus livros, que, para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Suna uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, com suspense policial publicado de forma independente na Amazon. É isso, se vocês puderem dar uma chance para a literatura brasileira, especificamente para mim, eu vou ficar muito grato. Inclusive, se quiserem trocar ideia, mandar mensagem, olha, eu gostei disso, não gostei disso, caso vocês leiam. Eu sempre sou receptivo a críticas, a feedbacks, etc. Até porque eu gosto de conversar sobre as histórias que eu escrevo. Enfim, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.